Você dedicaria 23 anos da sua vida a alguém, mesmo sem saber quem essa pessoa realmente é? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tudo começou em 1992. Eu tinha 17 anos quando conheci a mulher que eu jurava ser o amor da minha vida. Não era só paixão adolescente, era diferente. Uma conexão que parecia escrita nas estrelas. A gente ria das mesmas coisas, amava os mesmos filmes e, acima de tudo, sonhava com uma vida juntos. 5 anos depois, aos 22, a gente se casou. E logo no ano seguinte, nosso primeiro filho nasceu. Depois veio o segundo, e assim fomos construindo nossa família. Por 23 anos, eu fui o homem que ela queria. Trabalhei duro, comprei uma casa, fiz de tudo para ver aquele sorriso no rosto dela. Até quando a vida nos colocava em teste, e ela, durante muito tempo, foi minha parceira. A única mulher com quem estive, com quem dormi, com quem fiz planos. Ela era tudo. Só que tudo começou a desmoronar no final de 2019. Eu havia sofrido uma lesão no joelho e precisava de uma cirurgia complicada. Reabilitação difícil, meses afastado do trabalho e uma frustração interna crescente. Eu não conseguia fazer quase nada em casa e me sentia um peso. Nossos filhos ajudavam no que podiam, mas o grosso das tarefas ficou para ela. E ela começou a mudar. Na época, achei que era só o estresse da rotina. Mas foi em março de 2020 que as primeiras rachaduras viraram fendas. Ela dizia que precisava fazer horas extras com frequência. Algo comum, já que trabalhava em uma área essencial. Mas os horários estavam estranhos. E o comportamento também. O celular nunca saía da mão. Aquele jeito doce, carinhoso, começou a sumir. Os abraços se tornaram ocasionais. Os beijos, raros. O sexo parou completamente. Até então, nunca. Passou pela minha cabeça que ela pudesse estar me traindo. Mas ali, naquele início de pandemia, com o mundo lá fora em colapso, o meu pequeno mundo aqui dentro já tinha começado a ruir. As noites de trabalho dela ficaram cada vez mais longas. Às vezes, ela chegava 3, 4 horas depois do horário. E sempre ia direto para o banho, como se quisesse apagar qualquer vestígio do que fez antes de deitar. Em abril, resolvi investigar. Não era ciúme, era intuição. Eu só queria me convencer de que era coisa da minha cabeça. Comecei pelos arquivos mais óbvios, redes sociais, histórico de chamadas, fotos, antigas. E foi aí que vi. Um padrão que até então estava oculto, um nome, um rosto. Um cara sempre próximo demais nas fotos com colegas. Braço no ombro, mão na cintura, sorriso íntimo demais para quem era apenas um colega de trabalho. E o pior, esse cara me bloqueou no Facebook. A partir dali, eu soube. Não tinha mais como negar. Ela estava me traindo, mas eu não a confrontei. Ainda, não. Porque ali, naquele momento, uma nova chama acendeu dentro de mim. E não era mais amor. Era algo que queimava diferente. Era algo chamado vingança. Em vez de agir por impulso, decidi planejar. Frio, calculado, metódico. Instalei um aplicativo escondido no celular dela. E em poucos dias, confirmei. Ela não apenas estava me traindo, como também o fazia com intensidade. Eram mensagens carinhosas, fotos íntimas, planos de fim de semana. E tudo isso, enquanto eu cuidava da casa, dos filhos, e fazia de tudo para manter a estrutura de pé. 2 dias após descobrir tudo, eu estava arrasado. Mas depois, uma ideia tomou forma. Ela achava que eu era previsível, que eu aceitaria tudo calado, que eu seria o bom marido até o fim. Ela não fazia ideia de quem eu era de verdade. Comecei a me afastar. Mudei minhas rotinas. Me tornei mais reservado. Quando ela perguntava o que eu estava fazendo, respondia com evasivas. Nada muito direto. Apenas o suficiente para plantar a dúvida. E funcionou. As mensagens entre ela e o amante
começaram a mudar de tom. Ela dizia estar preocupada, que eu estava distante, que algo estava estranho, que achava que eu podia estar traindo ela também. A ironia me fazia rir por dentro. Ela estava confusa, irritada, cheia de teorias. Mal sabia que o jogo tinha virado. E quem agora manipulava as peças? Era eu. Enquanto isso, eu preparava minha saída. Fui ao banco. Abri uma conta só minha. Tirei tudo da nossa conta conjunta aos poucos. Comecei a procurar um apartamento. E contei tudo apenas a 3 pessoas. Meu melhor amigo, minha irmã e uma amiga próxima, Nina. Nina era minha melhor amiga desde o ensino médio. A única mulher que sempre esteve ao meu lado, mesmo quando entrei de cabeça no relacionamento com minha esposa. Ela sempre foi discreta, respeitosa, mas agora ela também fazia parte do plano. Foi ideia dela postar fotos nossas, inocentes, mas próximas. No meu Facebook, isso mexeu com a cabeça da minha esposa. Eu via nas mensagens que ela surtava tentando entender o que estava acontecendo. A mulher que me traiu por quase 1 ano estava surtando com a possibilidade de estar sendo traída. O teatro se intensificava. Ela ficou mais carinhosa. Tentava puxar assunto. Pedia carinho. Tentava se aproximar. Mas eu bloqueava tudo. Educadamente, friamente. Ela não sabia, mas já não havia mais espaço para ela no meu coração. Em setembro, contratei um advogado. Comecei a reunir provas. Arquivei mensagens, prints, e-mails, fotos, registros de chamadas. Comprei papel, pastas, etiquetas e criei um dossiê completo. Tudo isso em segredo. A cada dia eu sorria por fora, mas por dentro montava uma armadilha da qual ela jamais escaparia. A gota d'água veio no dia de ação de graças. Na frente dos filhos e da família, ela achava que tudo estava normal. Então, naquela noite, decidi dar a ela um último presente. Dormimos juntos pela primeira vez em meses. Sem afeto, sem emoção. Foi a despedida final de um casamento que já estava morto. E ela nem imaginava que, dias depois, receberia um pacote pelo correio que destruiria sua reputação, sua família e sua carreira. Ela traiu meu amor. Eu destruiria o mundo dela com a minha verdade. Era véspera de Natal. Enquanto todo mundo postava fotos felizes em família, eu estava sentado no meu escritório, finalizando os últimos detalhes do meu plano. Revisei, uma a uma, as 14 pastas com todo o conteúdo que juntei ao longo de meses. Mensagens, prints, registros de ligações, conversas picantes, fotos comprometedoras. Tinha tudo. Nenhum espaço para dúvida. 11 dessas pastas foram embaladas como presentes e endereçadas a pessoas estratégicas. Minha mãe, os pais dela, suas irmãs, seu irmão, amigos em comum e, a cereja do bolo, o setor de recursos humanos da empresa, onde ela e o amante trabalhavam. A política da empresa era clara. Relações românticas entre funcionários, especialmente entre cargos diferentes, eram proibidas. E o que eu entreguei a eles foi dinamite pura. No fim da noite, fiz o que talvez tenha sido o gesto mais simbólico de toda essa história. Peguei a pasta número 12, colei a notificação oficial de divórcio na capa e a deixei ao lado da cama dela com um bilhete que dizia Feliz Natal. Deixei também meu antigo celular e o cartão de visitas do meu advogado. E então, com as 2 mochilas que preparei em segredo nos últimos meses, deixei a casa que eu mesmo construí. A casa que era nosso lar. Agora, campo de batalha encerrado, eu saí em silêncio. Como um fantasma. Um fantasma com sede de justiça. Na manhã seguinte, eu estava no meu novo apartamento. Sozinho. Mas em paz. Meu filho mais velho me ligou. Disse que ele e o irmão viriam passar o dia comigo. E trouxeram junto a namorada dele, que cozinhou um almoço incrível. Minha irmã mais velha também apareceu. Pela primeira vez em muito tempo, me senti rodeado de amor verdadeiro.
sem segredos, sem máscaras. Do outro lado da cidade, o caos se instaurava. Meus pacotes chegaram no dia 24, e nas horas que se seguiram, o telefone da minha ex explodiu. Familiares furiosos, amigas cortando contato. A mãe dela, que sempre me tratou com frieza, agora me mandava mensagens pedindo desculpas. O pai dela me ligou chorando. Dizia que nunca imaginou que a filha seria capaz de algo assim. E o RH da empresa? Licença administrativa imediata para ela e para o amante. Investigação formal. Futuro profissional pendurado por um fio. Ela tentou me contatar de todas as formas possíveis. Facebook, e-mail, telefone fixo da casa dos pais. Mas eu tinha bloqueado tudo. Só os meus filhos, minha mãe, minha irmã e 2 amigos sabiam do meu paradeiro. Ela estava vivendo o que eu vivi no dia em que descobri a traição, só que amplificado 1000 vezes. Nos dias seguintes, observei de longe, com frieza. No Facebook, as postagens dela passaram da negação para o desespero. Tentava parecer forte, mas os comentários estavam lá. Críticas duras, julgamentos, perguntas que ela não podia responder. Então veio o dia 29 de dezembro. Nina me ligou. Queria sair para jantar. Ela foi direta. Confessou que, desde a adolescência, tinha sentimentos por mim. Nunca disse nada por respeito ao meu casamento. Mas agora queria ser honesta. Disse que estava ali por mim, sempre esteve, e não esperava nada em troca. Só queria que eu soubesse, e naquele momento eu percebi. Eu não precisava mais viver preso ao passado. Fomos para o meu novo apartamento. Conversamos por horas, nos conectamos como nunca antes. E sim, dormimos juntos. Pela primeira vez em décadas, senti o que era ser visto, ouvido, amado de verdade. Mas essa parte da história, embora linda, ainda não era o fim. Em 6 de janeiro, finalmente, tive a reunião com minha ex e seu advogado. Cheguei arrumado, postura firme, olhar direto. Ela estava um caco, não disse uma palavra durante os primeiros minutos. O advogado dela tentou negociar termos de reconciliação. Rejeitei, imediatamente. Eu não estava ali para remendar nada. Aceitei um divórcio não contestado. Eu ficaria com metade dos bens. Meu carro, minha motocicleta, meu barco e a cabana nos Poconos. Ela ficaria com a casa. E por conta da demissão, aceitei pagar $653 por mês, por até 1 ano para cobrir contas básicas, desde que ela não estivesse empregada. Pequeno preço a pagar por me livrar de vez daquela farsa. Ao sairmos, ela me seguiu até o lado de fora do prédio. Chorando. Tentou se justificar. Disse que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, que não sabia como lidar com o que sentia, que o amante a fazia se sentir desejada, viva, mas que nada daquilo era real. Perguntou se um dia, talvez, a gente pudesse recomeçar. Olhei bem nos olhos dela e disse: comece a imaginar isso agora, porque será a última vez que falaremos. Você destruiu o que tinha de mais valioso. E não há nada que reste entre nós. Ela desabou. Chorava alto, encolhida na calçada. Algumas pessoas passavam e olhavam com curiosidade. Eu apenas fui embora. Ainda naquela noite, o pai dela me ligou. Me elogiou por ser sempre um bom homem. Pediu desculpas pelo que ela havia feito. Disse que se envergonhava do que a filha se tornou. Eu agradeci. Mas naquele momento, aquele elo também estava prestes a se desfazer. Nada do antigo mundo me interessava mais. Na madrugada, entrei no Facebook e mudei meu status para divorciado. Foi simbólico. Foi libertador. Aqueles que tinham se afastado começaram a me procurar. Alguns pedindo desculpas por duvidarem de mim. Outros, apenas curiosos. Eu estava em paz. Pela primeira vez, depois de meses. Mas o universo ainda tinha uma última reviravolta. Guardada. Na noite seguinte, recebi uma ligação de uma amiga em comum. Estava chorando.
Dizia que havia ido visitar minha ex e a encontrou desmaiada no quarto, com 2 garrafas de remédios vazias. Tentativa de suicídio. Ela foi levada às pressas para o hospital. Ficou em coma induzido por 2 dias. E quando acordou, foi transferida para uma ala psiquiátrica. A amiga me implorava para ir visitá-la. Eu disse não. Meus filhos me ligaram, confusos. Queriam saber se eu sabia do que havia acontecido. Confirmei, mas fui claro. Ela não é mais minha responsabilidade. Disse a eles que não os julgaria se quisessem estar ao lado da mãe. Mas eu estava livre. A repercussão foi imediata. Pessoas que me condenaram agora me chamavam de insensível. Ex-amigos voltavam a me culpar. Diziam que minha vingança tinha ido longe demais. Mas o que eles não sabiam é que não foi uma vingança. Foi justiça. Ela destruiu meu lar, meu amor, minha confiança e meu corpo. Sim, meu corpo ainda se recuperava da lesão no joelho. Por um capricho. E quando o mundo virou as costas para ela, tentou fazer com que eu me sentisse culpado. Mas eu não sentia. Nem raiva, nem pena, nem amor. Nada. O oposto do amor, dizem, não é o ódio, é a indiferença. E naquele momento, foi exatamente isso que eu sentia. Dias se passaram desde o episódio no hospital. Minha ex estava viva, estável, mas em ruínas. E foi justamente nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu. Nina, minha amiga, confidente e agora parceira, me sugeriu que eu a visitasse. Sim, Nina. A mesma mulher que sempre esteve ao meu lado em silêncio. Ela olhou nos meus olhos e disse: se você realmente quer virar essa página, vá vê-la. Veja com os próprios olhos o que ela se tornou. Veja até onde ela chegou. Só assim você vai conseguir enterrar tudo. Aquilo me acertou como um soco no estômago. Eu não queria revê-la. Não sentia nada. Mas havia algo dentro de mim que sabia que aquele seria o último capítulo. O fechamento real da história. Liguei para ela pela primeira vez desde o Natal. Quando atendeu, sua voz parecia um eco do que já foi um dia. Rouca, fraca. E ao reconhecer a minha, começou a chorar. Demorou quase 3 minutos até conseguir dizer uma frase completa. Marquei de vê-la às 8 da noite. Cheguei 1h30 depois, e ela já me esperava na porta da antiga casa. Estava magra, abatida, pálida, os olhos fundos. Era difícil reconhecer a mulher com quem me casei. A primeira coisa que tentou fazer foi me abraçar. Recuei imediatamente. Ela entendeu o recado. Entramos em silêncio e sentamos na sala. Por longos minutos, apenas o som do relógio preenchia o ambiente. Até que ela começou a falar. Sem rodeios. Ela confessou tudo. Falou do início do caso. Dos momentos em que se sentiu viva ao lado de um homem mais jovem. Do quanto se sentia invisível ao meu lado, mesmo sem que eu tivesse feito algo errado. Disse que foi covarde, que achou que poderia ter o melhor dos 2 mundos, que se apaixonou por ele, sim, mas que sempre me amou. Palavras. Palavras que, anos atrás, teriam me destruído, mas que agora não passavam de barulho. Ela contou que depois do Natal entrou em colapso. Perdeu o emprego, o respeito da família, dos amigos. E o pior, perdeu a si mesma. Disse que não conseguia dormir, que não conseguia olhar no espelho, que evitava entrar no quarto, aquele mesmo quarto onde levou o amante tantas vezes, porque aquilo a destruía. Disse que me culpava por tê-la exposto. E foi aí que falei. Você ainda não entendeu, né? Eu não te destruí. Você se destruiu sozinha. Eu só tirei a venda que os outros usavam para não enxergar o que você realmente era. Ela caiu no choro novamente. Fui ao banheiro. Estava imundo. O espelho, quebrado. Produtos espalhados por todo lado. O reflexo de uma vida em ruínas. Voltei à sala.
Ela me olhou com os olhos inchados, vermelhos e disse: Eu estraguei tudo. Eu te perdi. Eu não sei o que fazer. Respirei fundo e respondi, com a frieza mais honesta da minha vida: Você tem seus filhos, tem sua amiga, tem seus pais, mas não tem mais a mim. Nunca mais. Ela fechou os olhos e murmurou eu sei. Silêncio. Depois de um tempo, ela quis falar depois. O amante. Disse que ele havia entrado em contato novamente. Que queria vê-la. Que dizia ainda amá-la. Que estava disposto a recomeçar com ela do zero. Mas que ela não conseguia mais sentir nada por ele. Ela disse que respondeu dizendo que ele deveria seguir em frente. Arrumar alguém mais jovem. Alguém que ainda tivesse algo para dar. Você destruiu tudo por alguém que não vai te amar, nem metade do que eu te amei, eu disse. E agora, quer que eu te diga que entendo? Que lamento? Que aceito? Não, não mesmo. A única coisa que te resta é viver com isso. Ela então me perguntou pela última vez: Isso é mesmo o fim? E eu respondi: Foi o fim no dia em que você levou ele para nossa cama. O que veio depois foi só o enterro. Levantei, olhei pela última vez para aquele lugar onde criei meus filhos, onde passei natais e aniversários, onde pensei que morreria ao lado da mulher da minha vida, e fui embora. Ela ficou sentada no sofá, como um vulto do passado. Não houve despedida, nem abraço, nem uma última palavra. Fechei a porta atrás de mim. E naquele instante, a história de nós dois chegou ao seu verdadeiro fim. Nos dias que se seguiram, tudo ficou mais claro dentro de mim. A leveza de não carregar mais aquela dor era libertadora. Meu filho mais novo começou a fazer terapia, algo que eu sabia que ele precisava, mesmo que ele relutasse no início. Eu também iniciei sessões, não porque sentia que ia desmoronar, mas porque queria garantir que minha mente ficasse no lugar certo. Eu não queria repetir os erros dos outros. Queria crescer com aquilo. E Nina estava lá. Sempre. Nosso relacionamento avançava com calma. A gente ria mais. Cozinhava junto. Ela me fazia sentir humano de novo, não só um sobrevivente de um casamento falido. Eu comecei a sonhar com o futuro. Com viagens, com liberdade, com paz. Mesmo que fosse um dia de cada vez. Claro que nem tudo era perfeito. Alguns amigos ainda tentavam me convencer a falar com a ex. Diziam que ela precisava de apoio, que ela estava tentando mudar. Mas eu já tinha dado 23 anos da minha vida. Agora era a minha vez de viver. Na audiência final, marcada para o mês seguinte, tudo foi oficializado. Divórcio homologado. Separação definitiva. Ela ficou com a casa, o carro e parte dos bens. Eu fiquei com meus veículos, minha cabana e minha conta limpa. Nenhum dos filhos quis morar com ela. Ela perdeu tudo. E a culpa foi só dela. Alguns tentaram pintar minha história como a de um vilão amargurado. Diziam que fui cruel, que fui calculista. E quer saber, fui mesmo. Mas cruel seria continuar vivendo uma mentira. Seria deixar meus filhos crescerem achando que aquilo era amor. Seria me apagar lentamente até virar um espectro do homem que um dia fui. Eu escolhi sobreviver. E no processo, mostrei a ela o que acontece quando você joga no lixo o amor mais puro que já recebeu. Com o divórcio finalizado, uma nova fase da minha vida começou. Não digo isso com alívio, como se tivesse acabado de tirar um peso das costas. Digo com a serenidade de quem viu a própria vida ruir e decidiu levantar do chão com dignidade. Nos primeiros dias pós-divórcio, houve um silêncio estranho. Eu já não precisava mais me esconder, mentir ou manter aparências. Não havia mais a obrigação de fingir felicidade em um casamento, que já havia morrido anos antes. Mas, ao mesmo tempo, aquele vazio da ausência da rotina, da falsa estabilidade, era real. Nina foi a ponte entre o velho e o novo.
Ela não tentou preencher o espaço que minha ex deixou. Ela não queria ser um remendo. Ela apenas me viu, me ouviu, me respeitou e me deu o tempo que eu precisava. A gente saía para caminhar nos finais de tarde. Comia pizza na calçada. Ria à toa. Sem cobranças, sem dramas. Só uma conexão, tranquila entre duas pessoas que já haviam sido feridas demais. Pela primeira vez em décadas, eu não me sentia um provedor, um marido, um pai em constante estado de prontidão. Eu me sentia só. Eu. E isso era libertador. Mas não foi fácil. O julgamento dos outros ainda ecoava. Mensagens de conhecidos dizendo que ela estava tentando melhorar, que todo mundo erra, que um casamento de 23 anos merecia mais de uma chance. Essas frases vinham de gente que nunca soube da história completa, que achava que traição era um deslize de uma noite, que nunca se perguntaram o que é passar meses, dormindo ao lado de alguém que mente para você todos os dias, com um olhar tranquilo e um beijo na testa antes de sair, para a cama de outro. Eu não sentia ódio deles, só pena. Eles não sabiam o que diziam. Porque quem nunca foi traído não entende a dor. A quebra da confiança, o veneno da dúvida, o dano que isso causa na sua autoestima, na sua fé nas pessoas, até no seu amor próprio. Por isso, em vez de gastar energia explicando, eu apenas seguia. Passei a ir mais à academia, mesmo com o joelho ainda se recuperando. Reforcei a terapia. Conversei com meu filho mais novo sempre que ele precisava. Ajudava meu mais velho com as finanças da casa. E à noite, deitava com a cabeça leve. Algo que eu não fazia há muito tempo. Nina dormia comigo com frequência, mas também valorizávamos o espaço de cada um. Nada de grude, nada de cobranças. Só parceria real. E claro, houve momentos de dúvida. Houve um domingo em que, mexendo numa caixa de papéis antigos, encontrei uma carta que minha ex me escreveu quando ainda éramos namorados. Falava sobre como ela se sentia segura ao meu lado, sobre os filhos que queria ter comigo, sobre como prometia nunca me magoar. Li até o fim. Respirei fundo e queimei a carta, porque aquela mulher já não existia. E guardar lembranças de um fantasma não me servia mais. Um mês depois do divórcio, ela tentou contato novamente. Dessa vez, por meio de um e-mail formal. Dizia que estava fazendo acompanhamento psicológico, que havia conseguido um novo emprego, algo mais modesto, mais digno, e que gostaria de conversar. Nem que fosse uma última vez. O texto era polido, arrependido, calculado. Mas eu conhecia aquele jogo. Era a mesma manipulação emocional de antes, só que disfarçada de humildade. Ignorei, e foi ali que percebi. Não era apenas que eu não sentia mais amor. Eu não sentia necessidade. E isso era a maior prova de que eu estava curado. Ao mesmo tempo em que minha ex procurava formas de costurar os cacos da própria reputação, a relação com meus filhos se fortalecia. O mais novo começou a dormir melhor. Suas crises de ansiedade diminuíram. Ele ainda tinha pesadelos, é claro. Era jovem demais para processar tudo isso com maturidade total. Mas já conseguia rir, planejar o futuro, sonhar. O mais velho, bom, esse virou o meu melhor amigo. Conversávamos, por horas, sobre a vida, sobre erros, sobre o que ele queria evitar no próprio relacionamento. E uma frase que ele disse me marcou profundamente. Pai, eu vi tudo. E se um dia eu for metade do homem que você foi nesse processo, já estarei satisfeito. Eu chorei com aquilo, porque eu achava que tinha falhado. Mas ali, naquele instante, percebi que talvez eu tivesse acertado onde mais importava, em ser exemplo. Mais tarde, no final de março, Nina me fez uma pergunta. Você já pensou em se apaixonar de novo?
Quero dizer, de verdade? Parei, olhei para ela. E pela primeira vez, sem medo, respondi: talvez eu já esteja. Ela sorriu. Aquele sorriso que não precisava de palavras. A gente não oficializou nada. Não publicamos status de relacionamento. Não fizemos juras de amor eterno. Mas a conexão estava ali. Viva, fluida, real. E isso bastava. Em abril, minha ex entrou em contato com meu advogado. Queria antecipar a quitação da parte dela sobre a divisão de bens. Disse que preferia pagar tudo logo, encerrar o vínculo financeiro e começar uma nova etapa, de novo, polida, formal, estratégica. Meu advogado cuidou de tudo. Eu assinei os documentos sem ler as entrelinhas, porque, sinceramente, eu já não me importava mais. Quando ele me entregou a última folha assinada, me olhou e disse: agora sim, você está oficialmente livre. Eu sorri, mas não qualquer sorriso. Era o sorriso de um homem que, por tanto tempo, viveu em função de alguém. E agora finalmente vivia por si. Às vezes, ainda me pego lembrando de tudo, dos sorrisos antigos, dos aniversários, dos natais, das noites em claro com os meninos pequenos, dos jantares em silêncio, quando já sabíamos que algo estava errado, mas ninguém queria admitir. Essas lembranças não me machucam mais, elas fazem parte de quem eu fui, mas não definem mais quem eu sou. Hoje, sou o homem que sobreviveu ao inferno da traição, caminhou pela lama da dor e saiu do outro lado mais inteiro do que entrou. Hoje, sou um pai presente, um amigo verdadeiro, um homem que voltou a sonhar. E se você acha que essa história acaba aqui, está enganado, porque ainda vem o último capítulo. A conclusão de tudo. A parte que mostra que justiça não é apenas destruir quem te feriu, mas construir um futuro onde essa pessoa simplesmente não existe mais. Já se passaram algumas semanas desde a última vez que ouvi falar dela. E quer saber? Eu nem me dei conta. Não porque eu quisesse ignorar ou fingir que ela nunca existiu, porque seria impossível. Foram 23 anos, 2 filhos, uma história inteira. Mas porque, pela primeira vez desde que tudo começou, minha vida não gira mais em torno dela. Hoje, minhas manhãs são simples. Café quente, trilha sonora suave, treino leve para fortalecer o joelho. A vida voltou a ter cor. E não é porque alguém entrou para ocupar o lugar que ela deixou. É porque eu ocupei esse lugar. Finalmente. Recriar-se após uma traição profunda é como reconstruir uma casa com as próprias mãos, usando os tijolos da dor e do aprendizado. E olha, é cansativo, doloroso, mas profundamente recompensador. Sabe o que mais doeu? Não foi a traição em si. Foi perceber que, por anos, eu dei tudo de mim a alguém que só pegava, mas nunca devolvia. E essa constatação é um veneno, lento, que corrói sua identidade. Mas também é o que te liberta. Eu precisei ser traído, manipulado e abandonado emocionalmente para finalmente entender que amor, de verdade, não dói. Que confiança não é luxo, é base. Que respeito não é prêmio, é pré-requisito. E que quando alguém decide quebrar tudo isso, não é você quem tem que se reconstruir sozinho. Mas sim, ela quem perde o direito de estar na sua história. Meu filho mais novo continua em terapia. Está indo muito bem. Ele ainda tem seus dias difíceis, mas agora fala sobre eles. E isso, para mim, é uma vitória maior do que qualquer outra. O mais velho? Bom, esse virou quase um mentor emocional para o irmão. Às vezes, eles me lembram de mim e do meu irmão mais velho, que perdi ainda jovem, e sinto um orgulho silencioso. Sei que mesmo sem perceber, estou ensinando a eles algo que nenhum livro jamais ensinaria. Como se levantar com dignidade quando a vida te derruba sem piedade. Quanto à minha ex, ela tentou reaparecer mais uma vez.
Um e-mail curto. Um pedido de desculpas final. Um desejo de paz. Não respondi, porque não havia mais diálogo possível. E não por mágoa, mas porque eu, finalmente, me tornei indiferente. Essa palavra, indiferença, foi meu maior desafio. Por muito tempo, achei que o oposto do amor fosse o ódio. Mas o ódio ainda exige energia, ainda te prende. A indiferença, por outro lado, é libertação pura. Ela me traiu, e eu a expus. Ela tentou me quebrar, e eu a silenciei com fatos. Ela quis me apagar da vida dela, e acabou sendo apagada da minha, sem que eu precisasse sequer levantar a voz. Às vezes me perguntam, se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo? Minha resposta é simples, sim. Cada passo, cada plano, cada noite sem dormir, cada gota de esforço que me levou até a liberdade. Porque veja bem, isso não foi uma vingança, foi uma reconstrução. Eu só usei os escombros do que ela destruiu, para levantar um novo caminho. Um que agora me pertence, só meu, sem mentiras, sem joguinhos, sem culpa. E nesse caminho, não levo raiva, levo lições. Aprendi que lealdade, quando oferecida à pessoa errada, vira arma contra você. Aprendi que você pode dar tudo a alguém, e ainda assim, essa pessoa vai embora sem olhar para trás. Mas aprendi também que a pessoa mais importante da sua vida não pode ser outra pessoa. Tem que ser você. Hoje estou com Nina. Não somos um casal formal, nem precisamos ser. Ela sabe da minha história. Me respeita com o tempo que preciso. E quando nos deitamos lado a lado, não há medo, cobrança ou passado. Só o agora. Ela me ensinou a olhar para frente sem carregar o peso do que fui. E isso é amor. Simples, calmo, real. Se você chegou até aqui e está passando por algo parecido, quero te dizer uma coisa com toda a sinceridade do mundo. Você vai sobreviver. Talvez agora tudo pareça sem sentido. Talvez a dor esteja insuportável. Talvez você sinta que nunca mais vai confiar em alguém. Mas vai. Vai sim. Porque você é mais forte do que imagina. Porque seu valor não depende do que fizeram com você. E porque um dia, quando menos esperar, vai acordar e perceber que aquela pessoa que te destruiu já não mora mais dentro de você, ela virou poeira, enquanto você virou raiz. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Essa história não é só sobre traição, é sobre recomeço. Aqui no Reddit, entre linhas, você encontra histórias de vida, dor e superação. Então se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui o que você faria no lugar dele. E lembra, às vezes, a vingança mais poderosa é viver em paz. Nos vemos no próximo vídeo.